Eu tenho, Mas vamos fazer o seguinte, vamos falar do Ceará, vamos falar do Vozão, e falou em Ceará, é claro que falou nele, na discretíssima alega. Gostei do estilo também, tá? Gostei Beleza, da paleta. beleza. É o príncipe do Henrique Jorge, é o meu amigo Samuel Conrado. Samuel Conrado. Beleza, beleza? E aí, André? Beleza, beleza? E aí, minha potência? Uma ótima tarde a você, ao Wilton Bezerra, Breno Rebouças, a todo mundo ligado aqui na Verdinha e também na TV Diário. O Alvinegro se reapresentou na tarde desta terça-feira lá no CT de Prangabuçu. O técnico Léo Condé conta com 6 dias de preparação até o jogo diante do São Paulo, que é na próxima segunda-feira, lá na capital paulista, no estádio Morumbi. E o comandante Alvinegro vai ter uma dúvida no setor ofensivo. Pedro Raul, o atacante, está com um problema no quadril, vem tratando uma lesão naquele movimento que ele fez ali durante um treinamento, acabou se lesionando e acabou pegando de surpresa ali toda a comissão técnica do Léo Condé. Sem poder contar com camisa 9 no último jogo, o treinador utilizou o Iron, que já fez essa função em outras ocasiões, principalmente na Série B do ano passado. E agora, já pensando no confronto diante do Tricolor Paulista na próxima semana, Léo Condé não poderá contar com Ailon. Ele tomou o terceiro cartão amarelo e está suspenso diante do Tricolor Paulista. Com isso, o vovô, caso não conte com Pedro Raul, que vai ter mais 5 dias de preparação para poder ficar à disposição do Ceará, o time tem ali o Guilherme, o Luca, o Pedro Henrique, atacante que já fez essa função diante do Vasco da Gama. O Luca fazia isso lá no Internacional. O Guilherme também na temporada foi utilizado naquela função. E a outra opção seria o Vina, o meio atacante que poderia quebrar o galho, sendo esse centroavante que a camisa alvinegra tanto pede, né? Tanto que o Léo Condé falou isso na coletiva, da importância de ter um centroavante, de ter um homem de referência. Ele sempre trabalhou assim em vários trabalhos, lá no Botafogo de Ribeirão Preto, quando passou pelo Sampaio Corrêa, no Vitória e agora no Ceará não está sendo diferente. Para o jogo contra o São Paulo tem essa dor de cabeça. São as opções que hoje ele tem ali à disposição, já pensando neste camisa 9 que deve vestir a camisa do Ceará no próximo jogo, André. Eu quero saber a tua opinião, tá, torcedor? Manda aqui no 988871306 e aqui no nosso canal Jogada no YouTube, quem é que você acha que deveria ocupar esse espaço deixado pelo Pedro Raul. Manda e participa com a gente que daqui a pouco eu vou pra galera. Mas eu confesso pra vocês, WB, Brenão, até tivemos um pouco desse debate ontem, falando sobre o que ele poderia ter utilizado contra o Bahia. Isso aí já passou. Vamos olhar pra frente agora. Mas eu daria oportunidade pro Luca, cara. Tem que Também. ver o Luca jogar. A gente só vai poder tirar a prova, avaliar o reforço, se ele entrar em campo, pô. Também. Eu acho que é o mais... É o natural a se fazer, é colocar o Luca. Agora, é um jogador também jovem, assim como o Guilherme era, e talvez, o Condé não tenha essa segurança de colocar desde o início. O que, se for isso, eu acho um pouco problemático, porque o cara foi contratado como um reforço dentro de uma janela e para ser um substituto, mais um centroavante, para ficar uma vaga de um Pedro Raul quando você não tivesse o Pedro Raul. Então, se for isso, é bem problemático. Não estou dizendo que é. Estou falando baseado no que a gente já tinha visto com o Guilherme algumas vezes. Quando você precisava, ele não colocava o Guilherme, colocava o Ailon ou colocava outro jogador. O Luca, para mim, então, é a solução natural. Mas, se não for de Luca, o que dá para fazer com as peças que tem? Eu também não estou contando com o Guilherme porque ele já não tinha chance antes. Imagine agora que você tem mais uma concorrência que é o Luca. O que ele pode fazer, então, de diferente? Ou colocar o Ailon não pode. Então, ou colocar o Pedro Henrique como centroavante, não acho uma boa ideia. Ou colocar o Vina do falso 9 que o WB odeia. Que eu também não acho uma boa ideia, porque eu acho que o Vina, apesar de estar demonstrando até vontade quando entra, ainda falta alguma coisa de ritmo e questão física também. Portanto, diante dessas duas outras possibilidades, Vina ou Pedro Henrique, eu acho que fica mais forte ainda a necessidade de dar uma chance pro Luca. E eu confesso, viu, seu Wilton Bezerra, que uma coisa é você colocar o jogador um reforço substituindo o outro no segundo tempo, ou você querer introduzir o cara numa condição que ele não tá na ideal, tirar o titular no momento em que não tá jogando bem. Mas agora, o contexto não tem Pedro Raul. Não tem Pedro Raul, Pedro Raul fora. Aí aumenta-se ainda mais a cobrança ou a necessidade de pelo menos observar o Luca. A gente tava falando dele ontem aqui. E não é que ele vá ser a solução de todos os problemas, não. Mas ele foi contratado para ser essa alternativa. Aí você não tem o Pedro Raul e não coloca o cara para jogar?
Eu tenho a impressão que o nome Luca vai ser igual a muitos que eu já vi no futebol. Não diga isso não. Não, exato. O cara nunca jogou, mas o nome dele todo dia estava na resenha. Eu já falei aqui de um jogador que chegou e passou 30 dias contundido e todo dia se dizia: fulano está treinando, mas de leve, não se recuperou ainda. Eita, machucou-se de novo. Sim. E tome 30 dias. E todo dia o nome dele estava na resenha. Ele, na verdade, nunca jogou coisa nenhuma, mas esses 4 eu já contei. Então o Lucas a gente já discutiu bastante. A inserção do nome desse jogador, chegava um jogo semana passada, o cara nem jogou. O time foi mexido antes e depois e o cara não jogou. Então, de novo, nós estamos aqui novamente falando do Lucas sem nem conhecer o jogador, nem o jeito do rapaz caminhar. É um negócio realmente difícil. Olha, pra quem já teve Iron de centroavante, eu sabe o que é que eu não gosto? É da recorrência, sabe? Esse negócio de falso 9. Falso 9 e lei do ex, eu não suporto. A lei do ex acontece não, a lei muito, do ex viu? é horroroso, ô besteira grande. Será que a lei do ex, o cara às vezes passa 100 anos que não pisou nem no clube Não, lá. e tem jogador que é ex de todos os clubes, né? É muita Tem besteira. jogador que tem 15 times de ex. Dá pra inventar outra coisa mais sonora aos ouvidos da gente, né? É exatamente o que começa a dar. O pior é que não é? Já ouviu? Como é que se diz? O resultado é da obra toda. A palavra que não quer calar, ô coisa besta. A pergunta que não quer calar, né? Não é verdade? Então tem um bocado de E coisa qual é aí. a pergunta que não quer calar? Qual Quero é? lá saber disso. Ô André, só Diga lá, um Bruno. Mas eu detalhe. quero aqui, eu Vai lá. queria continuar. Não, mas desculpa, o eu pensei que você tinha terminado. Rapazinho tá dispostíssimo. Eu pensei que você tinha terminado. Pois é, eu tava falando do Me Iron. perdoe, Davi. Não, mas eu vou liberar. Tenha calma que eu liberarei. Pra quem já botou Iron de centroavante, botar Pedro Henrique, Fernandinho, Guilherme e tudo mais, pra mim não vai ser novidade nenhuma, porque o Ceará sabia que tinha esse problema. No dia que o Pedro Raul fosse negociado pelo Corinthians, é o primeiro se disse. E depois ninguém nem falava que ele teria uma contusão assim como essa. Tá aí, tá contundido, não pode jogar. E no duro não tem quem colocar no seu lugar. Não tem. É improvisar. Olha, o Samuel, se a gente puder até colocar só de novo a imagem, eu acho que o Samuel foi muito feliz nessa imagem quando ele coloca a posição de centroavante com um ponto de interrogação e discutindo o Pedro Raul, porque o Pedro Raul, a gente tá dando aqui discutindo possibilidades, mas hoje cedo, até tinha esquecido de falar isso antes, por isso que eu pedi para falar mais uma vez, eu conversava com um profissional que tem muita experiência nessa questão de departamento médico, que não atua hoje no futebol cearense, mas que é um cara muito conceituado, e eu tava perguntando para ele sobre o tempo médio de recuperação dessa lesão do Pedro Raul. E, claro, depende do nível, de como é que foi, mas ele disse que, em média, são até 10 dias. Se a gente lembrar que o Pedro Raul, a gente não sabe qual foi o dia exatamente que ele se lesionou semana passada, mas se a gente pegar que ele se lesionou antes do sábado e o Ceará só joga na próxima segunda, quem sabe a gente não tem o Pedro Raul se recuperando a tempo de jogar. Será? Quem sabe a gente não tem o Pedro Raul com possibilidades de jogo. Não estou dizendo que ele vai jogar, eu estou dizendo que, pela informação que eu tive mais cedo, é uma lesão que é considerada simples, de até 10 dias para se recuperar. Então, a gente está falando dessas possibilidades, mas quem sabe a gente não seja surpreendido em ter o Pedro Raul já na próxima segunda com condição de jogo. Tem essa possibilidade, Samuca? Ele pode estar à disposição, claro que a depender do que acontece daqui para lá. Ele teve essa lesão constatada no treino de quinta-feira, duas atividades antes do jogo contra o time do Bahia. E o técnico Léo Condé foi bem taxativo em dizer na coletiva da possibilidade de até mesmo utilizar outro jogador na partida contra o São Paulo. A escolha do Iron, a gente trouxe aqui no Jogada do Segundo Tempo, foi muito por conta do time bem alternativo, né? Ia ficar muito modificado a escolha se ele colocasse um outro jogador. Mas o Iron, na visão do treinador, foi bem na partida contra o Bahia, na visão do técnico Léo Condé. Então poderia ser uma opção novamente. E tem outro detalhe, hein? Um time pode jogar sem centroavante, velho. Um time pode jogar sem camisa 9. Você sabe que num determinado momento no futebol, não foi só daqui não, do mundo inteiro. Falso 9. Não é falso 9. Não é mais de falso 9. O que é falso, não existe. Eu não vou falar em cima de uma coisa falsa. Como é que pode isso? Negócio de falso 9. Pelo amor de Deus. Mas deixa isso pra lá. Vocês ficam até brincando comigo. Eu não me irrito com isso, não. Eu respondo só porque, naturalmente, a gente tem que levar o papo à frente. Mas, claro, que se joga sem o 9, típico o próprio Barcelona, o próprio grande Barcelona,
Teve um período em que ele não fazia muita questão do 9, não. Agora, Com o Messi, era o Barcelona. O Messi de falso 9. Não era de falso 9. Ele não era falso 9. Jogou muito tempo assim. Tem muita coisa repetida em comentário que realmente irrita. É uma coisa que dá gastura. A verdade é essa. Mas se você tiver um time habilidoso, porque a obra, o gol, aquilo que eu sempre faço, eu vez por outra tenho meus pensamentos, a minha maneira de ver futebol. Eu acho que melhor seria, até para diminuir a responsabilidade de um jogador só, que muitas vezes sofre horrores com o jejum que passa, que o gol fosse obra de várias camisas suadas. Várias camisas suadas. De uma manobra em que participasse todo mundo e que todo mundo chegando lá na frente, mesmo sendo zagueiro, seja atacante ou fosse atacante. Então, você pode formar um time sem o 9 tipo. Agora, você tem que ter elenco. O que é que você faria? Você escalaria jogadores certos, de toque de bola, de boas tramas, de habilidade, e isso o time do Ceará não tem. Ou tem o centroavante típico, aquele que tem o jeitão até de caminhar como centroavante, ou não tem nada. Não tem nada. Muitas vezes é jogar com um vazio no ataque. Aí você tocou num ponto que eu acho que é interessante. Fale. O modelo de jogo do Ceará, hoje, ele precisa desse camisa 9. Precisa. Ele pode jogar sem, pode. Tá precisando de outras coisas mas também. é como você falou, o modelo do Ceará, ele precisa da referência na área. A gente notou isso com o Wailon jogando no último fim de semana. Ele, como não faz tempo que ele não faz essa função, por causa do Pedro Raul, ele estava jogando mais pela esquerda, e acho que ele sentiu até um pouco também essa diferença, que há muito tempo ele não atuava centralizado como centroavante. E a gente viu que faz totalmente diferença. Tinha muitas jogadas que você lançava, ele não conseguia trombar ali com o defensor, segurar a bola, tentar fazer tabela. Não acontecia. Rapaz, ele nunca fez Não essa acontecia. função. No ano passado ele fez isso. Que é isso, WB? Rapaz. Ele fez muito Ele no ano fez passado os jogando gols e centralizado. tudo, mas a função, muitas eu tô vezes. dizendo, é a função. Não, meu você amigo. pode dizer que a especialidade dele não tá é a bom, grande área, então. mas que ele jogou nessa função escalada assim ano passado N vezes, Jogou não, e algumas esteve vezes em assim ele campo. jogou. Esteve em Já, campo. não, mas aí é outra coisa. Você pode Esteve analisar em que ele campo. foi mal, que ele foi bem, mas dizer que ele não desenvolveu a função, pelo amor de Deus. Desenvolveu não. Claro que desenvolveu. Não, claro da que ele função. foi escalado nessa Tanto função. É que ele só é conhecido como falso Mas nove. foi É escalado porque ele não nessa foi. função. Foi escalado Foi nessa escalado, função. escalado é Então, uma coisa, mas ele jogar é outra. esteve ali. O que eu estou Não, você dizendo, tá dando o que eu um estou jeito aí dizendo é pra que ele ser. esteve. Não tô dando jeito, não. Tá. É só pegar a escalação. Você quer brigar gosta, com o que tá no papel? Você quer brigar com o que tá no papel? Não, o que tá no papel não vale. O que tá em campo é A o que maneira vale. como você é escalado vale. Olha, Se você chega num jogo e não desempenha bem, é outra história. Aí é outra coisa. Mas você dizer que o cara não foi escalado de centroavante, foi só o que ele fez ano passado na Série B, pelo amor de Deus. Foi escalado. Então, escalado. mas o que eu tô dizendo aqui é que ele foi Papel escalado, é ele uma jogou coisa. naquele setor, naquele espaço, Ele e adora- fez gols ano passado. Ele também. adora E fez gols ano filigranas, passado. esse gordinho. Adora filigrana, discutir. Não, eu os tô falando mínimos, pra você. entendeu? É porque você fica distorcendo, você tá interpretando o que eu tô dizendo. Não, Você negativo. está interpretando o que eu tô falando. O intérprete aqui só tem você. Não, e é de forma Roberto alguma. Você Carlos. tá... E é Você tá Roberto interpretando o que eu tô dizendo. Interpreta Concorda bem. comigo? Interpreta bem. Interpreta bem. Mas, de fato, o que ele tá dizendo, que o Breno tá dizendo, é que o Ailon, no ano passado, ele foi escalado pra fazer essa função. Foi Se escalado. ele fez bem ou se ele não fez, aí é Então, se outra ele não história. fez, sim, aí então é outra pronto. história. Mas Então é que você já tá admitindo. você Você já coloca. está comigo, Lourito. Não, mas se você coloca um goleiro lá e o goleiro leva 10 gols, o goleiro não consegue Esse aqui pegar é goleiro, nada. esse É aqui uma é goleiro. peneira. Mas você ele não jogou de pode goleiro. dizer que ele não jogou de goleiro, porque ele Esse jogou. que é goleiro que leva Aí, 10 gols. aí ele não Você foi pode bem, desprezar, rapaz. ele não fez a função da maneira que deveria, aí é outro debate. O que o Breno tá dizendo é que ele foi escalado no ano passado em Isso alguns muito bem, jogos foi escalado. como esse jogador da Foi referência. escalado, foi escalado. Exatamente, foi escalado. Aí tá certo. Continuemos, né? Continuemos. É um grande intérprete. Grande intérprete. Mas você quer falar mais sobre essa questão do Ailon, do tu é ataque? doido, é? Não, eu Peraí. acho- Nos poupe, rapaz. Nos poupe. Ah, mas eu pelo quero amor de saber a Deus. opinião do torcedor. Então a gente vai fazer então um vamos intervalo lá. rapidinho e na volta eu vou pra galera. Que eu quero saber o que o torcedor tá falando. Quem é que deve ganhar essa vaga aí no comando do ataque do time do Ceará. O intervalo é rapidinho, a gente volta já já.